Muito boa tarde, Brasil. Nós não poderíamos perder esta oportunidade de falar de uma coisa que vai tomando conta do Brasil inteiro e que vai complicando um pouquinho a vida de muita gente, mas que sabidamente também tem um motivo justo para acontecer, que é a greve dos bancários no Brasil inteiro. Pelo que eu vi, dessa vez os bancários estão com mais sede no pote, pelo menos para fazer greve, né? Sim. Porque o ano passado ela aconteceu, até deu uma esticadinha, mas o que eu ouvi de bancários frustrados, porque acabaram não chegando onde queriam, é coisa impressionante. Mas quando você vê um sindicato oferecendo 1/3 daquilo que se pede, não querendo nem recuperar as perdas normais engolidas pela inflação, é um negócio complicado. Antes da gente bater papo aqui, coloca a matéria aí da TV Brasil para a gente mostrar o que vai acontecendo pelo Brasil. Ele vai falar hoje, você engole como ontem, tá bom? Vai lá. De bancos em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal entraram em greve hoje por tempo indeterminado. A categoria pede aumento real e o fim da cobrança de metas consideradas abusivas. No Distrito Federal, 20 mil dos 27 mil trabalhadores pararam, segundo o sindicato que representa a categoria. Os bancários também cruzaram os braços no Maranhão. Estima-se que até 80% dos funcionários aderiram à greve. No Rio de Janeiro, 70% das agências no centro financeiro da cidade fecharam por conta da paralisação. A greve também fechou as agências no centro da capital paulista e os clientes faziam filas para usar os caixas eletrônicos. É um direito do trabalhador pedir um aumento pelo seu trabalho e eles estão fazendo o que está no direito deles, né? Agora só não acho certo fechar todas as agências, né? Os bancários reivindicam mais contratações, estabilidade no emprego e o fim das metas abusivas. Também pedem 16% de aumento salarial, enquanto os bancos oferecem 5,5% de reajuste e R$ 2.500 de abono. Você tem setores que estão fechando acordo com reajustes menores, abaixo da inflação, mas são setores que perderam em vendas, caíram o resultado, tiveram prejuízos. Não é o caso do nosso setor. É um setor que teve crescimento de 27% no lucro comparado com o lucro do ano passado. Essa representante de uma entidade de defesa dos direitos do consumidor orienta as pessoas que não conseguirem pagar contas que estão para vencer. Ele deve entrar em contato com a empresa, com o fornecedor ou com quem ele tem ali aquela conta que está para vencer. Deve entrar em contato e a empresa então tem o dever de fornecer ao consumidor alguma opção. A Federação Nacional dos Bancos afirmou que está aberta a negociações e recomenda que os clientes façam saques, transferências e outras operações por meio de caixas eletrônicos, internet, telefone, casas lotéricas e supermercados. Tá certo. Vamos falar da greve dos bancários. Eu não poderia falar dela sem falar com os bancários aqui de Brasília, né? Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, o Eduardo Araújo. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu, Eduardo? Obrigado pelo convite. A gente está à disposição para esclarecer tudo que for necessário e orientar a população também. Você ouviu o apresentador, né, do Repórter Brasil, dizendo exatamente que o sindicato não, quer dizer, o pessoal, os donos, os banqueiros, né, os banqueiros, estariam propensos à negociação e tudo mais. Será que estão mesmo? Não, não é verdade. Assim, pode ser que ele não tenha essa informação. Sim, não. Ele recebeu a informação, eles fizeram contato e eles disseram, não, mas esse papo a gente já conhece. Estamos aqui, né, então, prontos para negociar. Nós fizemos uma assembleia após o dia 25, que foi a última rodada de negociação, então mais de 10 dias, né? Nós fizemos uma assembleia no dia 30 aqui em Brasília e em todo o resto do país no dia 1º, onde foi rejeitada a proposta indecorosa que eles fizeram. E no mesmo dia 1º, então, foi enviada uma carta para a FENABAN, dizendo que o Comando Nacional dos Bancários estava presente no dia 2 em São Paulo, aguardando uma possibilidade de negociação. E a carta que foi enviada para a gente dizendo que aquela era a última proposta e que não tinha nenhum espaço para nova negociação. Então, por isso que eu digo que ele estava mal informado em função do que nós recebemos
enquanto representantes dos trabalhadores. Mas quase sempre esse tipo de resposta só vem depois que vocês param, né? Ou que uma categoria para, aí depois aí eles sentem que tem que negociar, até porque não tem outro jeito. Aconteceu com o BRB em Brasília. Rapaz, outra coisa me chamou a atenção, o BRB nas últimas que nós tivemos, era os bancários não entraram em greve. Não entravam em greve, apresentava proposta até próximo do que a gente reivindicava na FENABAN, algum dia no máximo que a gente fez de greve no BRB nos últimos tempos, e agora o BRB apresentou uma proposta zero, disse que aquilo era o ponto final, e já ontem, logo no primeiro dia de greve, retroagiu e já fez a mesma oferta que a FENABAN. Pelo menos está fazendo alguma proposta. É a mesma que o FENABAN fez? Sim, um pouco piorada, mas a mesma que a FENABAN, porque ela não trata para todos os salários, né? Paga o salário básico e atingiria mais os caixas e os escriturados. E os sindicatos não representam só os caixas escriturados, mas todos os gerentes, os superintendentes. Então a proposta é ruim porque ela não atinge todos, né? Os companheiros de comunicação lá do seu sindicato, Sindicato dos Bancários, fizeram uma matéria falando do primeiro dia e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha nela, né? Sim. Sem pedir permissão, estou usando, viu? Peça, Autorizado. agradeça lá o pessoal. Coloque aí, por favor. A greve dos bancários começou forte nesta terça-feira, dia 6 de outubro. Nossa equipe de reportagem visitou alguns locais de trabalho, conversou com diretores do sindicato, da FETEC e com alguns bancários. Confira. Há uma irresponsabilidade dos banqueiros desse país de apresentar essa proposta. O que nós, enquanto bancários, estamos dando resposta a essa intransigência e esperamos que eles revejam essa posição e apresentem uma proposta que atenda aos interesses da categoria. Enquanto cresce dentro das agências o assédio moral, o cumprimento de metas cada dia mais abusivos, proporcionalmente, inversamente proporcional é o desrespeito, né, dos banqueiros da FENABAN. Então a gente espera que esse primeiro dia de greve sinalize, principalmente para a FENABAN, que nós não vamos desistir, que nós não vamos aceitar essa proposta que foi feita. Na realidade, não é só o sindicato que faz a greve tem que ser conjunta de toda a categoria e a gente sabe da dificuldade dos funcionários de banco privados, mas a gente está chamando para essa responsabilidade também deles. Os bancários precisam se mobilizar para reivindicar os direitos que têm. É uma categoria que sofre um assédio moral excessivo, trabalha absurdamente e a remuneração a cada ano só vai reduzindo. Nós vamos continuar percorrendo todas as agências do DF, né, ampliando ainda mais a greve e não só o fechamento das agências, mas que os trabalhadores de fato estejam com os braços cruzados e que a produção pare. Porque assim é que os patrões sentem um prejuízo e podem colocar o real valor de cada trabalhador. Para ficar por dentro das notícias do seu sindicato, acesse www.bancariosdaf.com.br. Duas coisas me chamaram a atenção. A greve nos bancos particulares e nos bancos oficiais, tipo Banco do Brasil e Caixa Econômica. Onde é que está a maior dificuldade para se negociar? Com os particulares ou com os bancos estatais? Olha, essa é uma resposta boa, a pergunta traz essa resposta boa, que eu digo assim, que até 1992 a gente tinha uma campanha, e a greve mais histórica dos últimos tempos é a de 85 dos bancários, há 30 anos atrás. E aí, até de 87, depois veio algumas greves que dividiram um pouco a categoria, separando bancos públicos de bancos privados. Em 92 foi a primeira convenção coletiva nacional, mas o Banco do Brasil e a Caixa não estavam juntos. E aí, nos anos 90, a gente teve um problema, especialmente nos bancos públicos, né? Teve problema, teve que injetar dinheiro nos bancos públicos, mas a política de remuneração foi ruim. O Banco do Brasil na Caixa com anos que só tinha abono e nem havia reposição da inflação. Já em 2006 a gente conseguiu unificar todos os bancos de novo e aí a gente conseguiu ampliar a nossa a força de reivindicação e até o retorno das nossas propostas. Então a gente teve um período que estava distante
bancos públicos e privados, e agora a gente está junto. Mas o tratamento, a perseguição que pode acontecer, ocorre tanto num banco quanto no outro, não há diferença. Que é a segunda coisa que me chamou a atenção. Aquela entrevistada falou em assédio moral. Exatamente. Isso está acontecendo realmente? Muito grande. A gente fez uma pesquisa com a UNB, o grupo de pesquisa de psicodinâmica, né, do trabalho, a companheira Ana Magnólia, que é a doutora Ana Magnólia, a gente identificou que há 40% dos bancários em risco de adoecimento grave, né? Nós já temos mais de 17% com isso já detectado, né, com as pessoas já doentes mentalmente, né? E aí você perde a sua capacidade de produção, você começa a ter dificuldade em casa, no trabalho, e as metas que os bancos colocam para atingir esse retorno sobre o patrimônio de mais de 20%, ou seja, a cada 4 anos um banco dobra de tamanho, eles colocam metas extremamente difíceis de ser atingidas. E os bancários são colocados em situações muito, às vezes até de uma crise ética, de vender produtos para quem não precisa, né, de empurrar algumas situações ou fazer venda casada. Se fosse só forçar, quer dizer, é uma empurroterapia mesmo, né? Meu Deus do céu. E aí isso traz o assédio moral em junto, porque ele fica com medo de perder ou a comissão nos bancos públicos ou o emprego nos bancos privados. Oi, Anderson, boa tarde. O programa é um dos melhores programas que tem na televisão brasileira e precisa ser mais divulgado, que esse programa é muito bom. Bom, agora tocando aí nesse assunto aí, a primeira coisa que eu quero fazer, uma das primeiras observações que eu quero fazer é que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no governo do PT. Os lucros foram absurdos. Verdade. A segunda coisa que eu quero deixar também registrado também é que tem poucos funcionários nos bancos. Os funcionários ficam sobrecarregados. Você chega em determinados horários, horário de almoço, os caixas não estão funcionando, todos eles, é pouca gente para trabalhar, banqueiro ganha muito dinheiro e não quer dividir lucro com ninguém. Isso é muito pernicioso, né? E a classe bancária, que é uma classe tão explorada, tem que fechar mesmo, tem que parar mesmo e tem que fazer a sua reivindicação de salário. É justo, é certo. Deixa eu fazer uma pergunta para ele agora. A compensação vai funcionar ou não? Sim, a compensação funciona normalmente para não haver prejuízo para as empresas ou que já fizeram depósitos ou estão fazendo transações via eletrônica, que é o TED, né? Então isso está funcionando normalmente em toda a parte de internet e de caixas eletrônicos, né? Então, para que as pessoas não tenham esse prejuízo como se foi nos anos 80, lá que quando fechava ninguém podia fazer nada. Então, a nossa intenção é realmente deixar que os banqueiros ganhem dinheiro com a venda de produtos que nem sempre são necessários. E eu gostaria de fazer 2 observações sobre a fala dele, que são muito importantes. Ele falou sobre a quantidade de bancários nos locais, né? Realmente é muito escasso. E, por exemplo, a Caixa Econômica começou numa política de abrir agências apenas com 7 funcionários. Se um tiver férias, só ficam 6. Se um ficar doente, só ficam 5. Verdade. De mais de 30% da mão de obra já está fora, né? Então, realmente não vamos ter como atender. E a gente tem pedido que haja 2 turnos, está na nossa minuta de reivindicação, contratar mais trabalhadores, especialmente Banco do Brasil, Caixa e, no caso aqui, Banco de Brasília, bancos públicos, né, que contratem e que haja uma estabilidade dos empregados de bancos privados, né, para que é um tal de botar na rua, né? O ano passado foram mais de 5.000 demissões sem contratações, ou seja, tiraram 5.000 trabalhadores bancários e não colocaram ninguém. Não colocaram ninguém no lugar. E aí oferecem para a população uma coisa que é precarizada, que é o correspondente bancário. Aí fala assim, vai na lotérica, no banco postal, num correspondente bancário. Lá você não tem segurança, tem limite de transações. E aquelas pessoas ganham 1/3 do que ganha um bancário, se considerar todo... Então, ou seja, ali é uma burla que o Banco Central autoriza e que prejudica até a nossa situação, mas também prejudica a população. Porque aí autoriza o correspondente que não existe na lei e aí, com base nisso, os bancos falam, não, eu não vou abrir de 9 às 17, porque qualquer banco pode abrir de 9 às 17 e atender as pessoas no que a lei demanda, né? Que é
20 minutos ou 30 minutos em dias de pico. Hoje as pessoas ficam 20 minutos, talvez para entrar no banco, para pegar a senha. E fica mais 1 hora ou 2 horas lá dentro. Para poder ser atendido. Para poder ser atendido. E o bancário vai sendo estressado e pode... Até para justificar o que o Anderson falou da questão de ganhar muito dinheiro, né? Que os bancos realmente fecham os seus semestres e a cada ano também completo só ganhando dinheiro. Eu me recordo do que o Boechat falou dia desses na Band News. Eu achei interessantíssimo, né? Primeiro ele se confessou analfamãe de pai Beto em termos econômicos. Ele é maravilhoso, ele diz mesmo que não conheço nada e às vezes fala umas besteiras aqui, ainda citou o nome de um economista que disse que o que você falou foi besteira e foi mesmo. Mas ele falou assim, um negócio interessante, né? Boechat, se o país vai bem, os bancos ganham dinheiro. Se o país vai mal, os bancos ganham mais dinheiro. E isso ainda, mais dinheiro, né? E se o país vai muito mal, os arrebentam de ganhar dinheiro. Dinheiro demais. Eu estava olhando o primeiro semestre desse ano, nós já em crise, vivendo um momento complicado da situação no Brasil, né? Você veja lá os bancos, nos 6 primeiros meses do ano, os ganhos das instituições somaram aí violentamente bilhões e bilhões. O Itaú, que chegou lá na frente, Itaú Unibanco, 9,3 bilhões no primeiro semestre. Bradesco, logo em seguidinha, 7,2 bilhões. Aí você fala, mas só eles não, o Banco do Brasil chegou coladinho neles, com 8,8 bi, e isso porque reclamou do segundo trimestre, que ele estaria, como diz o outro, em baixa, perdendo dinheiro em comparação ao trimestre do ano anterior. A Caixa Econômica, que fechou um bocadinho mais embaixo, mas assim mesmo foram 3,5 bilhões. Sem contar os outros bancos que, né, chegaram todo mundo lá na frente. No ano passado, o ano completo, né, esses maiores bancos somaram 60 bilhões. E a gente está tirando essa riqueza da população e dos empresários. Sim, nós que pagamos. Porque em 3 anos a gente viu um estudo de uma empresa de defesa do consumidor, que as tarifas subiram 169%, numa inflação de 20%. Que coisa de maluco. Ou seja, eu peguei esses dados, eu fiquei impressionado. E os bancos, só com as tarifas, já pagam a folha de pagamento. Não precisa o banco nem abrir as portas, só com tarifa cobrada das contas correntes pagam. Você pega seu extrato bancário, você vai imaginando pelos teus gastos que você tem um X no banco. Aí você vai olhar, tá lá X menos um bocado de coisa. É exatamente essas tarifas. Olha aqui, ó. O que eles acabou de dizer aqui, ó. Tarifas cobradas pelos 8 maiores bancos do país nos últimos 3 anos cresceu 169%. Percentual 8,6 vezes superior à inflação do período. Né? E aí são dados da Proteste. Isso. O levantamento comparou tarifas das cestas, aquele um tal de te vender cestão. O meu banco lá, meu Deus, você precisa até ver isso aqui, ó. O maior aumento foi na cesta exclusiva e fácil de meter a mão. Antiga conta fácil, né, do Bradesco. E eu caio nessa aqui. 2013 ela custava R$23. Sabe para quanto ela passou agora? R$61,90. Nenhum trabalhador... Você vai gastar com esses R$61,90 R$742 num ano. Simplesmente para ter a conta no banco, né? E não há uma... E a gente... tem uma das reivindicações que a gente discute desde os anos 90, que é a regulamentação do sistema financeiro. Por quê? O Banco Central não controla, de fato, os bancos. Ele apenas mantém uma estabilidade do sistema, que quando diz o sistema, assim, para um banco não quebrar e arrastar os outros, ou a economia brasileira, porque o banco não tem dinheiro. Ele pega o nosso dinheiro, multiplica ele 11 vezes, ou seja, se todo mundo for tirar o dinheiro que tem lá, o banco não tem esse dinheiro. Aí ele quebrava. Quebrava. E se a gente for olhar, se ninguém pagar o dinheiro que deve, o banco também não retorna nada. Então, é por isso que o Banco Central tem que atuar. Mas hoje o Banco Central autoriza essa mudança de tarifas com aviso apenas de 30 dias. E não tem limites.
o banco não precisa fazer uma relação entre o custo do produto oferecido e o preço que ele é cobrado do cliente. Ou seja, se uma transação custa 17 centavos, ele cobra R$ 3,00, R$ 8,00, como é o caso da TED, em alguns bancos, né? E a gente viu na Proteste aí também, elas compararam entre um banco e outro, nós temos diferença de mais de 50% do mesmo serviço. Meu Deus. Oi, Paulo Roberto, boa tarde. Paulo, caiu, né? Pelo barulhinho do telefone aí. Ô, Paulo, desculpa, dá um jeitinho de ligar de novo, por favor, né? É importante a gente ouvir a população aqui, que eu achei interessante, porque já não se faz greve de bancários como se fazia antigamente, que você só tinha a santa opção do banco. Sim. Né? Tudo você tinha que fazer lá dentro da agência. Hoje, com essa facilidade, com essa parafernália eletrônica aí, que possibilita mais essas portas abertas que você acabou de citar aí, né? Que é inclusive para baratear custo e tudo mais para o próprio banco. Você vê aí a situação, já fica mais difícil fazer uma greve mais pesada. Agora, eu gostei da atitude, foi que tomaram em São Paulo, os bancários. Eles não fecharam só a porta dos bancos, eles foram nas matrizes. Sim. Jogaram pesado, chegaram lá na matriz do poderoso, né? Ou dos poderosos, que são vários, e travaram. É uma alternativa. Aí eles vão sentir, né? Até porque aí para de rodar o negócio onde entra os lucros mirabolantes, né? Que eles propõem e tudo mais, o famoso jogo do dinheiro e tudo mais. Eu acho que pegaram certinho ali. Então, hoje nós também fizemos uma atividade no Centro Tecnológico do Banco do Brasil, aqui em Brasília, né? Ele está dividido em 4 ou 5 estações, em prédios, e foram feitas piquetes em 3. E é um local onde a greve atinge os maiores números de adesão, né? As pessoas são bem esclarecidas e a gente consegue fazer com que as pessoas... No primeiro momento você parece uma barricada, mas você vai ali para convencer as pessoas a aderir à greve, como a lei de greve nos permite. Ainda uso o termo aliciamento pacífico, né? Exatamente isso que está escrito na lei, aliciamento pacífico. E aí você procura ampliar. E a ideia, como que é a sede dos bancos públicos, também é isso acontecer aqui em breve. Mas a gente espera que com essas movimentações os patrões chamem para negociar. Tomara que chame. Sem negociação não se chega a lugar nenhum, né, amigo? Oi, Henrique, boa tarde. Diga. Ô, senhor, eu gostaria que você falasse com esse seu colega que está aí na linha. Sim. Que o BRB cobra R$15 no TED, não 8, como ele está falando. Nossa. R$15? R$15. É o dobro do que a Caixa cobra. Que ele falou. Eu queria até que ele desse o nome do banco que cobra 8, que é o mais barato que eu vi falar aí. É a Caixa Econômica. É a Caixa Econômica que cobra 8, né? Caixa Econômica, e o BRB tem uma situação interessante, o que o senhor está falando. A taxa de juros para agricultor que estava cobrando no ano passado era 25% ao ano, enquanto o crédito para agricultura normal era em torno de 12%. 12%. Então, o BRB está um pouco fora da realidade. Né? Precisa realidade para tratar com os trabalhadores, mas também com os clientes. Ele poderia ser o poderoso Banco de Brasília, que nunca foi, né? Aliás, teve uns períodos bons do BRB. Sim. Eu me lembro o tempo que o BRB era um banco que tinha preocupação social, né? Abria as portas para o pequeno empresário. Eu vi a presidente Dilma, juntamente com o Valmir, o Hollenberg agora. E o ministro da área, né, da pequena empresa, né, o Afif, aqui no Palácio do Buriti, lançando aí um apoio ao pequeno e médio empresário e microempresário, que é de suma importância, são eles que movimentam tudo. E até o empreendedor individual também, sabe? Quando ele tem o apoio para comprar uma maquininha melhor, um aparelhinho melhor, isso é de santa oportunidade. O BRB fazia esse tipo de empréstimo antigamente, que eu me lembro na época, acho que era R$500, até não sei quanto, acho que 5 mil na época e tudo mais. Sabe qual foi a inadimplência naquele tempo? Não? Quase zero, né? Zero.
0,00 e o númerozinho ali, amigo. Não tem, porque o pobre, sabendo da santa oportunidade que ele poderá ter para continuar carecendo, ele paga direitinho, mano, velho. O que os bancos deveriam fazer é realmente trabalhar para o desenvolvimento do país e não para estabelecer um modelo de tirar o dinheiro do povo e concentrar para os acionistas, né? E aí a gente entende que gerar renda, né, para os pequenos vai gerar emprego. Eu vou pedir permissão para você. Eu apanhei da TVT, Rede TVT, que é ligada aos bancários lá e de São Paulo e também ao pessoal do ABC ali, dos metalúrgicos. Metalúrgicos, né? Isso. É uma emissora importante, a Rede TVT. É bom você clicar e buscar ela no site. E você acompanha ela todo dia, ao vivo e tudo mais, né? E eles pegaram o presidente do Contraf, o Betão, né? Falando, foi uma entrevista longa, mas de suma importância. E eu dividi até em duas, porque na primeira parte ele fala da questão bancária em si, e na segunda ele fala sobre os constrangimentos que os bancários passam lá dentro do trabalho. Coloca a primeira parte aí para mim, por favor. E para saber mais sobre os próximos dias da campanha salarial dos bancários, nós convidamos para vir aqui no estúdio do seu jornal o Roberto von der Osten, o Betão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraf-CUT. Seja bem-vindo, Betão. Muito obrigado, boa noite. Betão, muita gente pensa que com os lucros enormes, batem sucessivos recordes os lucros dos bancos, a campanha salarial dos bancários ela é mais simples, mas na realidade não é isso que acontece, né? A gente até imaginava que os bancos a cada semestre, a cada ano, batem recordes. Imaginávamos assim, há 11 anos a gente vem negociando com os banqueiros a reposição da inflação mais um ganho real. Acreditávamos que neste ano de recorde de lucro, isso ia se repetir. Os banqueiros apareceram com uma mudança de modelo, tentando colocar para os bancários a reposição de salário que tinha na década de 90, que foi derrotada, que era um pequeno reajuste, mais um abono que não adere, ele não se incorpora ao teu salário, e você acaba tendo uma redução ao longo do tempo. Ano que vem, em agosto, setembro, iríamos negociar um salário 4% menor. Teríamos que começar negociando 4% para que ele atingisse o poder de compra, menos 4%, o poder de compra que teria que ter naquele momento de negociação. Então, a proposta deles reduz o salário dos bancários enquanto tiver os maiores lucros e vimos aí na matéria, enquanto os seus executivos recebem salários milionários reajustados até em 81%. Pois é, uma realidade. Então, esse aumento dos salários dos diretores é uma coisa muito fora do que a gente está acompanhando. E um insulto, um desrespeito para com as pessoas que produziram o lucro dos bancos, que inclusive vai possibilitar o pagamento deste salário milionário. E o que nós divulgamos ali inclusive, a parte fixa, não considera bônus e as partes variáveis ainda do salário desses altos executivos. Diferente dos trabalhadores e trabalhadoras que vão ter que amargar uma redução de salário de 4%. Betão, quais as desculpas que os bancos dão para dar esse aumento, esse reajuste mesquinho de 5,5%, que o sindicato, inclusive, acha até desrespeitoso, certo? Sim, sim. A desculpa é o seguinte, nós não podemos permitir, se a gente fizer o reajuste do salário pela inflação do passado, considerando que até metade do ano que vem nós teremos uma redução da inflação para até 5,5%, se conceder um reajuste do salário da inflação passada, nós aumentamos a espiral inflacionária. Isso se aplica para o bancário, não se aplica para os executivos que podem ter um reajuste de 81%. Pois é, né? Olha, uma coisa que me chamou a atenção, né, ele citando, por exemplo, os ganhos de quem está na direção desses bancos. Aquela senhora que apareceu no primeiro vídeo, do Sindicato de São Paulo, ela chegou a citar, por exemplo, a diretoria do banco do BRB aqui em Brasília, que teve um aumento aí da ordem de 80%. Eu vi uma outra, que eu estou até procurando aqui, mas o cidadão comum, um caixa de um banco, para ganhar o que um executivo desse ganha num ano, ele tem que trabalhar 17 anos. Isso é lamentável porque quando o executivo ele trabalha
apropriar ao máximo todo mundo, né, seja o bancário ou a população, ele está enriquecendo não só o banco, mas está enriquecendo aos milhões, né? Então, nós estamos falando realmente em grandes quantias, não só do salário, mas somando a participação dos resultados que eles tiram. E aí a gente vê que, estava fazendo uma conta rápida, né, que um professor, que é uma pessoa importante, né, que deve estar entrando em greve também aqui, uma pessoa importante demoraria no mínimo uns 10 anos para ganhar o mesmo que um executivo ganha no mesmo... E aí, assim, realmente... E lá nos Estados Unidos o governo chegou a limitar, depois da crise de 2008, o ganho desses executivos. E aqui virou um maná, né? Meu Deus do céu. Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. Eu quero perguntar o seguinte, eu não sou bancário, sou só usuário dos bancos, assim como sou usuário do transporte coletivo. Certo. E sempre que estão em greve, a gente vai conversar com o bancário, com os rodoviários ou com qualquer outra categoria, e eles dizem que essa greve é boa também para o usuário. E eu não consigo entender no bancário. Isso é bom para o usuário em quê? Em que sentido? Tá bem. Boa pergunta. Temos resposta? Eu concordo Tem mais alguma coisa? Pode falar, Paulo. Não, é só isso, Tá bem. O Paulo levantou uma situação que a gente também identificou em determinado grupamento de bancários. Não são todos os bancários que pensam dessa forma, mas alguns já estão tão debilitados e estressados em agências que eles entendem que o usuário não deveria mais ir ao banco, que deveria ir lá para o correspondente bancário. Um equívoco da pessoa, mas ela está sob sofrimento. Verdade. E ela acaba externando esse tipo de situação. E politicamente... Isso está acontecendo na Caixa Econômica lá de Águas Claras, que o cidadão, se for pagar uma conta lá, como tem uma lotérica do lado, certo? Uns 20 metros, 30 metros depois, eles não estão recebendo. O cara já trava na porta ali. Quando você entra, eles perguntam o que o senhor deseja ou o que a senhora deseja. Ah, eu vim pagar isso aqui. Não, só ali na lotérica. Estão expulsando o cliente de dentro do banco, mano, velho. Eu tenho que dizer que todas as pessoas que forem ao banco e se sentirem impedidas de entrar, por qualquer que seja o colega bancário nosso que está fazendo, ele está fazendo errado. A lei não permite esse tipo de situação, não permite essa segmentação de quem entra ou quem fica do lado de fora dos bancos. Então que essa orientação vem do menino que está trabalhando lá? Não, isso vem lá de cima, mano, velho. Para evitar que até que se contrate mais pessoas. E aí o que acontece? Se você ligar no Banco Central, faça uma reclamação ou faça pelo site do Banco Central, apontando qual é a agência e o que aconteceu, porque eles vão ser multados por isso, porque não pode impedir as pessoas. Aí o que eles estão falando? Não vai entrar porque não vai ser atendido dentro dos 20 minutos ou dos 30 minutos. E aí vem a outra multa que é do PROCON. Então, o que seria razoável? Os bancos contratarem mais pessoas. Botar todo mundo atendendo lá dentro, né? E aí você resolvendo todos os seus problemas. Você entra no banco para resolver um monte de coisa. Tem o que pode e o que não pode, então você é obrigado a ir ali e em outro lugar. Nós detectamos no ano passado 30 pessoas no país morreram em função de serem atendidas nesses locais. Fora outras que perderam, não perderam a vida, mas perderam dinheiro, porque você fica ali à vista de qualquer bandido, de né? todo mundo, né? Então não é... há o atendimento interno como é feito dentro de uma agência do banco, que você tem um vigilante, um sistema de câmeras. E a gente tem até mais reivindicações que os bancos melhorem isso. Quase sempre, quando se faz uma campanha como vocês estão fazendo, salarial e tudo mais, vocês acostumam embutir outros tipos de pedido. E quando a gente vai ouvir uma segunda parte daqui a pouco desse mesmo VT, né, do presidente da Contraf, vai citar algumas coisas, e você citou algumas coisas aqui também, que deixam o funcionário em parafuso, né? O que é que vocês estão pedindo mais além de salário? Então, a primeira mesa de negociação que a gente divide em 4 blocos, né? Fazemos uma conferência e dividimos em 4 blocos. Então, o primeiro bloco é de emprego. Deixa eu atender o Walter, que é lá de Goitacazes, no Rio de Janeiro, né? Campos de Goitacazes. Você vai pagar um interurbano bem baratinho, né? Oi, Walter, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. Eu sou ouvinte do programa e cliente do banco também. Sim.
Eu gostaria de saber por que o sistema bancário e financeiro brasileiro não coloca segurança nos bancos à noite para evitar essa depredação financeira. Boa pergunta. Na Europa, nos Estados Unidos, não acontecem essas coisas, só no Brasil. É verdade. Por que não colocam segurança? À noite, principalmente. Mas está na hora, né? Verdade. Grande pergunta, Walter. Essa seria um terceiro bloco de negociação, mas eu vou entrar então pela questão da segurança. Uhum. Nós vemos aí as quadrilhas atacando os caixas eletrônicos. Que Brasília virou uma isso aí, né? Outro dia também tem um. E isso está alimentando bandidos, né? E os bancos, para economizar com o custo de um vigilante à noite, ou mais um vigilante ali observando um caixa eletrônico, ou que não se instale caixas fora das agências bancárias, né? Eles querem diminuir, dar um conforto, mas eles estão alimentando bandidos. E não existe nada que criminalize os bancos por causa disso. Aí fica a polícia correndo atrás de bandido e os bandidos correndo atrás dos caixas eletrônicos. E a verdade é que o banco não perde porcaria nenhuma, né? Não perde, isso aí. São seguros, né? Eles mesmos se seguram. Só a economia de não pagar um vigilante ou ter um espaço ali que ele alugue de fato, ele já compensa qualquer roubo pequeno ali. Para eles isso é muito pequeno. E a gente tem reivindicado, inclusive, que haja 2 vigilantes por cada andar nas agências. Porque você pega o interior do Brasil, são sequestros, não tem a polícia suficiente, né? E a gente não pode transferir a guarda dos bancos para o Estado, para o custo de todos os cidadãos. Eu fazia um programa ontem na questão de segurança e me dizia a doutora Ademar Vasconcelos, ex-juiz de direito aqui, né, se aposentou muito recentemente, e ele dizia, boa parte das cidades brasileiras não tem nem policial civil e nem policial militar, né? Exato. Então, como é que se vira numa história dessa? Mas tem lá um caixa para o cidadão ir lá sacar alguma coisa, para o aposentado tirar sua aposentadoria, né? Da Previdência e tudo mais. E é ali que eles pegam, né, mano, velho? Então, eles chamam de cangaço, eu não concordo com o termo, né? Mas usaram esse termo de cangaço, que chegam na cidade, fecham e fazem os assaltos e levam dinheiro daquela cidade. Bom, você falou do terceiro ponto, né? Nós fiz você saltar. Fala dos outros pontos. Então, o primeiro seria emprego. Então, nós solicitamos no ano passado e conseguimos 2.000 contratações para o Banco do Brasil e 2.000 para a Caixa. Esse ano até agora ninguém deu resposta sobre contratações. Pelo que a gente viu, a Caixa está querendo reduzir ainda mais o número de funcionários, de 97 para 95 mil. Ou seja, ao invés da gente ter conquistado 2.000 no ano passado, eles estão querendo tirar os 2.000 agora. E já tem o concurso público da Caixa, foi o maior da história no Brasil, e agora tem um monte de gente na fila e não é chamado. Esperando, inclusive. Então, o Banco Brasil da mesma forma, a BRB aqui também tem. E nos bancos privados a gente pede uma garantia de emprego, e especialmente para a HSBC e Bradesco, que tem a fusão para o ano que vem, uma garantia de estabilidade de 5 anos. Isso não teve nenhuma... O pessoal do HSBC que vai ser incorporado pelo Bradesco. E os bancos não deram nenhuma resposta nesse ponto, por exemplo. Nada. Além desses, tem mais algum tipo de reivindicação? Sim, a questão de saúde, que é uma questão que a gente já detectou sobre o assédio moral e sobre as metas abusivas. E o quarto, que seria a igualdade de oportunidades, nós temos as mulheres que ganham muito menos que os homens, e os homens negros e as mulheres negras também não têm nem acesso a trabalhar, né? Tem dificuldade, se não for para concurso público, não tem, se você chega numa agência de banco privado, você não vai enxergar. Então a gente quer que haja alguma política de você ter aquilo que é a sociedade brasileira também nos espaços dos bancos. Tudo bem. Você está falando um negócio interessante. A Carla deixou uma pergunta para a gente, né? Por que os bancos estão abrindo 11 horas da manhã, hein? Antigamente era tão bom, 9 horas da manhã, a porta do banco estava aberta, né? E eu fui do tempo que ainda 8 horas da manhã também estava aberto, ficava o dia inteiro aberto, mano. Eu trabalhei no interior de Minas e a gente chegava a abrir a agência 7h30 para atender os agricultores que iam receber... Na minha cidade faziam a mesma coisa, coladinho em Minas ali. Então, agora o que os bancos estão fazendo? Reduzindo as agências bancárias, querendo transformá-las em lojas, tirar todos os caixas. Já tem algumas aí, tem aqui no setor comercial, outro dia eu entrei
num banco do Brasil. Eu falei assim, mas eu estou num banco mesmo? Né? As mesinhas postas ali, cadeirinhas sentadas, como se fosse quase que uma sala de estar, né? Daqui a pouco eles vão impedir que você entre até para ser atendido. Fala, não, só por telefone ou por internet. Então, vamos tomar, acho que o Banco Central tem que tomar cuidado com isso, né? Não deixar esse tipo de coisa se alastrar e que seja exceção para clientes de alta renda que não precisam estar... Tem uma agência especial. Que manda a secretária aí e tal, mas a população, a maior parte da população precisa de ir aos locais. Agora, por que eles fazem essa abertura às 11 horas da manhã? Economia? É economia. Nós temos a reivindicação de abrir às 9 e os bancos não responderam. Exatamente na parte de emprego. Quando a gente fala que contratar mais, é exatamente para você ter 2 turnos, que o bancário trabalha 6 horas, é uma atividade insalubre, né? E aí, assim, a gente poderia, para eles abrirem às 9, ele tem que contratar mais pessoas. Como eles não querem, não abrem. A grande verdade é o seguinte, vão massacrando realmente, né? Eu reservei para agora a segunda parte da entrevista do presidente da Contraf, que ele entra exatamente nesses méritos, né? Há um verdadeiro sofrimento, sabe? Uma imposição de determinadas coisas sobre a vida do bancário. O bancário, ele citou agora há pouco por exemplo, as cobranças que se faz em cima. Eu conversava com um bancário e ele me disse o seguinte, antigamente eles te cobravam que você tem que fazer determinadas coisas para ganhar o dinheirinho de 6 em 6 meses, né? Aquela contribuição que eles dão ali, eles te cobravam de 6 em 6 meses se você fechou ou não fechou. Aí passaram a cobrar mês a mês. Agora, no teu banco lá, viu? Estão cobrando dia a dia. Você está tendo que fechar, você tem que vender X não sei o que de seguro, X não sei o que de outros tipos de contratos que tem ali. Eles estão pressionando violentamente. Esses trabalhadores não vão suportar muito tempo esse tipo de... Rapaz, entra em parafuso, cara. O cidadão fica pancado da gota serena. Oi, Anderson, boa tarde. O programa é um dos melhores programas que tem na televisão brasileira e precisa ser mais divulgado, que esse programa é muito bom. Bom, agora tocando aí nesse assunto aí, a primeira coisa que eu quero fazer, uma das primeiras observações que eu quero fazer é que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no governo do PT. Os lucros foram absurdos. Verdade. A segunda coisa que eu quero deixar também registrado também é que tem poucos funcionários nos bancos. Os funcionários ficam sobrecarregados. Você chega em determinados horários, horário de almoço, os caixas não estão funcionando, todos eles. É pouca gente para trabalhar. Banqueiro ganha muito dinheiro e não quer dividir lucro com ninguém. Isso é muito pernicioso, né? E a classe bancária, que é uma classe tão explorada, tem que fechar mesmo, tem que parar mesmo e tem que fazer a sua reivindicação do salário. É justo, é certo. Deixa eu fazer uma pergunta para ele agora. Fácil. A compensação vai funcionar ou não? Sim, a compensação funciona normalmente para não haver prejuízo para as empresas ou que já fizeram depósitos ou estão fazendo transações via eletrônica, que é o TED, né? Então isso está funcionando normalmente, toda a parte de internet e de caixas eletrônicos, né? Então, para que as pessoas não tenham esse prejuízo como se foi nos anos 80, lá que quando fechava ninguém podia fazer nada. Então, a nossa intenção é realmente deixar que os banqueiros ganhem dinheiro com a venda de produtos que nem sempre são necessários. E eu gostaria de fazer 2 observações sobre a fala dele, que são muito importantes. Ele falou sobre a quantidade de bancários nos locais, né? Realmente é muito escasso. E, por exemplo, a Caixa Econômica começou numa política de abrir agências apenas com 7 funcionários. Se um tiver férias, só ficam 6. Se um ficar doente, só ficam 5. Verdade. Mais de 30% da mão de obra já está fora, né? Então, realmente não vamos ter como atender. E a gente tem pedido que haja 2 turnos, está na nossa minuta de reivindicação, contratar mais trabalhadores, especialmente Banco do Brasil, Caixa e, no caso aqui, Banco de Brasília, bancos públicos, né, que contratem e que haja uma estabilidade dos empregados de bancos privados, né, para que é um tal de botar na rua, né? O ano passado foram mais de 5.000 demissões sem contratações, ou seja, tiraram 5.000 trabalhadores bancários e não colocaram ninguém. Não colocaram ninguém no lugar. E aí oferecem para a população uma coisa que é precarizada, que é o correspondente bancário. Aí fala assim, vai na lotérica, no banco postal, num correspondente bancário. Lá você não tem segurança, tem limite de transações
e aquelas pessoas ganham 1/3 do que ganha um bancário. Se considerar todo... Então, ou seja, ali é uma burla que o Banco Central autoriza e que prejudica até a nossa situação, mas também prejudica a população. Porque aí autoriza o correspondente que não existe na lei e aí, com base nisso, os bancos falam, não, eu não vou abrir de 9 às 17, porque qualquer banco pode abrir de 9 às 17 e atender as pessoas no que a lei demanda, né, que é 20 minutos ou 30 minutos em dias de pico. Hoje as pessoas ficam 20 minutos, talvez para entrar no banco, para pegar a senha. E fica mais 1 hora ou 2 horas lá dentro. Para poder ser atendido. Para poder ser atendido. E o bancário vai sendo estressado e pode... Até para justificar o que o Anderson falou da questão de ganhar muito dinheiro, né? Que os bancos realmente fecham os seus semestres e a cada ano também completo, só ganhando dinheiro. Eu me recordo do que o Boechat falou dia desses na Band News. Eu achei interessantíssimo, né? Primeiro ele se confessou analfamante de pai Beto em termos econômicos. Ele é maravilhoso, ele diz mesmo que não conheço nada e às vezes fala umas besteiras aqui, ainda citou o nome de um economista que disse o que você falou foi besteira e foi mesmo. Mas ele falou assim, um negócio interessante, né? Boechat, se o país vai bem, os bancos ganham dinheiro. Se o país vai mal, os bancos ganham mais dinheiro. E isso ainda, mais dinheiro, né? E se o país vai muito mal, os bancos arrebentam de ganhar dinheiro. Dinheiro demais. Eu estava olhando o primeiro semestre desse ano, nós já em crise, vivendo um momento complicado da situação no Brasil, né? Você veja lá os bancos, nos 6 primeiros meses do ano, os ganhos das instituições somaram aí violentamente bilhões e bilhões. O Itaú, que chegou lá na frente, Itaú Unibanco, 9,3 bilhões no primeiro semestre. Bradesco, logo em seguidinha, 7,2 bilhões. Aí você fala, mas só eles não, o Banco do Brasil chegou coladinho neles, com 8,8 bi, e isso porque reclamou do segundo trimestre, que ele estaria, como diz o outro, em baixa, perdendo dinheiro em comparação ao trimestre do ano anterior. A Caixa Econômica, que fechou um bocadinho mais embaixo, mas assim mesmo foram 3,5 bilhões. Sem contar os outros bancos que, né, chegaram todo mundo lá na frente. No ano passado, ano completo, né, esses maiores bancos somaram 60 bilhões. E a gente está tirando essa riqueza da população e dos empresários. Porque em 3 anos a gente viu um estudo de uma empresa de defesa do consumidor que as tarifas subiram 169%, numa inflação de 20%. Que coisa de maluco. Ou seja, eu peguei esses dados, eu fiquei impressionado. E os bancos, só com as tarifas, já pagam a folha de pagamento. Não precisa o banco nem abrir as portas, só com tarifa cobrada das contas correntes pagam. Você pega seu extrato bancário, você vai imaginando pelos teus gastos que você tem um X no banco. Aí você vai olhar, está lá X menos um bocado de coisa. É exatamente essas tarifas. Olha aqui, ó. Porque eles acabou de dizer aqui, ó. Tarifas cobradas pelos 8 maiores bancos do país nos últimos 3 anos cresceu 169%. Percentual 8,6 vezes superior à inflação do período. Né? E aí são dados da Proteste. Isso. O levantamento comparou tarifas das cestas, um tal de te vender cestão. O meu banco lá, meu Deus, você precisa até ver isso aqui, ó. O maior aumento foi na cesta exclusiva e fácil de meter a mão. Antiga conta fácil, né, do Bradesco. E eu caio nessa aqui. 2013 ela custava R$ 23. Sabe para quanto ela passou agora? R$ 61,90. Nenhum trabalhador... Você vai gastar com esses R$ 61,90 R$ 742 num ano. Simplesmente para ter a conta no banco, né? E não há uma... E a gente... tem uma das reivindicações que a gente discute desde os anos 90, que é a regulamentação do sistema financeiro. Por quê? O Banco Central não controla, de fato, os bancos. Ele apenas mantém uma estabilidade do sistema, quando diz o sistema, assim,
para um banco não quebrar e arrastar os outros, ou a economia brasileira, porque o banco não tem dinheiro. Ele pega o nosso dinheiro, multiplica ele 11 vezes, ou seja, se todo mundo for tirar o dinheiro que tem lá, o banco não tem esse dinheiro. Aí ele quebrava. Quebrava. Mesmo. Bota aí a segunda parte do contrato com o Betão aí. Olha, aqui no seu jornal, a gente acompanha muitas reportagens que tratam de outros temas, inclusive em relação a bancários. Então, tem assédio moral, metas abusivas, e vocês tratam isso também na campanha, né? Sim. Os bancos, eles estão dispostos a encarar esses problemas, a negociar sobre essas questões? Os bancos negam muito as questões que tratam das suas mazelas, as questões de como é que eles obtêm esses lucros. É uma equação muito simples. Fazem metas difíceis, metas abusivas, que os trabalhadores têm que cumprir, de vendas de produtos e serviços. Eles não cumprindo, eles não são produtivos, podem ser demitidos. Os trabalhadores, neste afã de cumprir as suas metas, de produzir para que os bancos tenham altos lucros, ficam deprimidos, ficam estressados, desenvolvem transtornos mentais. Nós temos a categoria que mais tem afastamento por transtornos mentais, por doença do trabalho. Nós queremos discutir isso, nós queremos achar mecanismos de debater a construção da meta e mecanismos que impeçam o adoecimento das pessoas. E existe essa abertura? Nós começamos uma negociação, mas é sempre muito difícil porque a negativa de que a meta adoece é permanente. Os bancos não admitem que a geração, que o mecanismo, que o processo de construção, a gestão das metas, adoece as pessoas. Começam a ver isso porque eles tiveram que passar. Para a gente, nós temos um grupo de trabalho que tratou das causas do adoecimento. Ali fica flagrante os locais onde são adoecidos, que é basicamente nas agências e são basicamente as pessoas que estão submetidas diretamente às metas e à necessidade de produção. A terceirização entra nessa discussão também? A terceirização entra porque ela não é em si um processo de uma causa de adoecimento. Ela é uma causa também de intranquilidade das pessoas e que elas se deprimem também, porque eu posso a qualquer momento ser substituído por alguém que nem bancário é. Né? Então, o que as pessoas trabalham? Com a necessidade e o medo de não cumprir a meta e com a necessidade e o medo de se salvaguardarem de uma demissão ou de uma substituição por uma outra pessoa que não é bancária. Então, você fica prensado entre a questão da segurança bancária, o medo de um ataque externo à sua agência, de assaltantes, o medo do não cumprimento da meta, que eu não consiga vender os produtos e serviços que o banco exige que eu venda, e o medo de que eu seja substituído ou demitido no meu local de trabalho. Sim. Betão, só para encerrar, quais os próximos passos da campanha agora? A nossa campanha hoje fechou 5.251 locais, um quarto dos locais que existem no Brasil. Nós achamos que é uma campanha longa, a partir de amanhã ela cresce muito. Nós continuamos dizendo para os banqueiros, nós estamos dispostos a ouvir uma outra proposta, que ela seja respeitosa, que ela tenha responsabilidade social e que seja coerente com os altos lucros que eles tiveram no período. Obrigada pela sua participação aqui, boa sorte nas negociações. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao pessoal da TVT, né? Trabalho importante que eles realizam para os bancários e para os metalúrgicos do ABC e para os trabalhadores de São Paulo e do Brasil, isso que é importante. A gente está praticamente arrematando o programa, né? E depois de ouvir tudo isso que o Betão falou ali, olha, a vida do bancário não está fácil. Se dentro de um banco que é ligado ao governo, né, que você foi, como diz outro, passou por um concurso público e tudo mais, a situação está difícil, eu imagino para esse pessoal que trabalha nos bancos particulares, que é um abraço e um queijo e está fora, não é isso? Nós até brigamos bastante com esses bancos e chegamos a denunciar as demissões em massa que eles faziam por conta desse tipo de atitude. Demite um funcionário que já chupou o bagaço, né? Que chupou o caldo e jogou o bagaço fora. Esse é o sentimento dos bancários de bancos privados. E aí colocam o mais barato e começa a sugar todo ele de novo até destruí-lo. E a gente tinha feito algumas evoluções com a FENABAN no sentido de, vamos criar um mecanismo de denúncias por assédio moral. Joia. Depois a gente conseguiu fazer uma mesa para
identificar a quantidade de pessoas adoecidas, o tipo de adoecimento, mas daí para lá, do ano passado para cá, parece que a FENABAN virou outra coisa. Não quer discutir nem saúde, nem segurança, nem emprego e muito menos remuneração, que é uma coisa que o bancário sabe muito bem da importância, né? Então, a nossa greve hoje não é só por salário, mas também é por saúde. Melhoria de vida, né? É melhoria das condições de trabalho. E um dos problemas mais graves são essas questões das metas e da avaliação de desempenho. A política está interferindo nessa greve, não? Eu creio que... Eu tenho que te perguntar, porque todo sindicato é ligado a uma central, Sim. né? Uhum. Me parece que, por exemplo, os bancários são ligados à CUT, que é ligado ao governo federal. Sim, nós temos em torno de 105 sindicatos no país que são ligados à CUT, mas temos ligados também à UGT, e nós temos duas confederações, a CONTEC e a CONTRAF. E nós fazemos uma análise de conjuntura econômica e política para avaliar. Certo. Nós sabemos da econômica, que o governo está sem dinheiro, e a política, um governo fraco. O governo pode estar, mas o banco não. Tanto é que na hora das pedaladas foram os bancos que emprestaram dinheiro, aliás, que deixaram usar o dinheiro para que as pedaladas acontecessem. Que o Banco do Brasil e a Caixa suportaram para manter programas sociais. Então o banco não tem problema. Mas há um governo fraco, né, que não tem condições de superar essa crise econômica dele, né? Não a crise econômica do sistema, e a gente vê uma certa interferência porque a política que eles têm adotado com os servidores públicos. Mas não, isso não é um motivo para os bancos atuarem como estão atuando. No ano passado, isso é a opinião minha, eu acho que muito rapidamente, parece 7, 8 dias só, né? 7 a greve, dias. Vocês aceitaram a segunda contraproposta dos patrões. Sim. Esse ano, vamos chegar aonde? Nós não sabemos, porque no ano passado, na mesa de negociação ainda, os bancos já tinham oferecido a reposição da inflação. E ao final a gente chegou a 2% para todos e 2,5% para o piso, né, os que ganham menos. Esse ano está muito distante, então há uma possibilidade de uma greve longa como em 2004, 30 dias, né? Então a gente está preparando para algo nesse sentido. E esperamos que a justiça não interfira no sentido de dar interditos proibitórios, porque quanto mais a justiça interfere, mais longa pode ficar a greve. Com certeza. Sucesso na caminhada, que os bancários sejam contemplados com aquilo que merecem, né? Que haja pelo menos uma predisposição dos patrões de colocá-los trabalhando mais condignamente, que a gente percebe realmente no atendimento bancário que falta gente para trabalhar e quase sempre você pega o amigo, o companheiro, o cidadão que está ali, que acaba virando amigo, né? Você conhece o caixa do seu banco, você conhece a gerente do seu banco, você conhece até o guardinha que fica na porta, e a gente vê às vezes que eles estão, como diz o outro, a ponto de explodir. Eu acho que está na hora de negociar bem e, sobretudo, que caia a ficha dos bancos, principalmente dos bancos, que tem dinheiro demais, o lucro é muito grande. Muito grande. Quem é que fecha um ano aí perto de 20 bilhões de lucro? É o que vai acontecer com Itaú, Bradesco e tudo mais. Se fecharam beirando 9 no primeiro semestre, no segundo, com esta fartura que está no bolso do brasileiro, o único jeito que a gente vai ter é partir para buscar os bancos para conseguir algum. E esse algum está caro demais da conta. Grande abraço, leve o nosso abraço a todos os bancários de Brasília e também do Brasil. Um grande abraço para você também.